Pessoal, quem teve aí no final de semana de treinamento, levanta a mão, por favor. Ih, pouca gente, hein? No primeiro culto tinha mais gente, pessoal. Se você ficou tímido, levanta a sua mão mais uma vez. Final de semana de treinamento, quem participou? Ó, tem que participar mais, hein? Tem que participar mais. A gente tem as classes especiais, não é? Que são recorrentes, e o módulo sobre Bíblia. Eu imagino que a maioria aqui, que já faz parte da igreja há algum tempo, tenha participado desse módulo sobre Bíblia. A gente está fazendo a leitura anual, né? Lendo a Bíblia intensamente, todos os dias, uns 20, 27 capítulos, para aqueles que estão atrasados, né? Quem riu é porque está atrasado, né? Pô, sou eu, estou lendo, né? E a gente além dessa leitura bíblica anual, a gente se reúne recorrentemente aqui para estudar a Bíblia, não é? E aí nesse final de semana de treinamento que passou, a gente estudou vários livros, e dentre eles eu tive que apresentar lá Josué, Juízes e Ruth. Hoje a gente vai meditar no livro de Ruth. Só que o contexto desse livro é dado pelos livros anteriores, né? Josué e principalmente Juízes, né? O contexto do livro de Ruth está ali bem próximo ao contexto histórico de Juízes. No livro de Josué a gente viu a conquista da Terra Prometida, que na verdade foi algo que o Senhor Deus deu ao seu povo, né? O povo conquistou a Terra Prometida, mas no sentido assim, num olhar humano, na perspectiva humana, porque quem deu a vitória, quem deu a terra foi o Senhor Deus, então o mérito é todo de Deus. E aí na sequência, no livro de Juízes, a gente vê a interação do povo de Deus com diversos outros povos ali da terra de Canaã, e todos eles idólatras, e uma série de batalhas, cenas de violência, situações assim críticas vão acontecendo ao longo do livro de Juízes. No livro de Ruth, ali o livro de Ruth representa nesse período histórico e nesse bloco textual o momento de alívio, um momento de redenção, um momento também especial em que a gente vê a promessa do Senhor se cumprir, né? Comparado com os outros livros, com Josué e Juízes, o livro de Ruth é quase uma novela mexicana, tá? Porque é um caso de amor, não é? É uma história bonita, começa com uma crise, mas termina com um final feliz, e era tudo aquilo que a gente queria depois de ter passado pelo livro de Juízes. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, se não leu, daqui a pouquinho a gente vai chegar nele, né, na nossa leitura bíblica anual. Mas vou refrescar a memória de vocês ou aguçar a curiosidade de alguns para aqueles que não leram. O livro de Juízes, ele é cheio de violência, cheio de ação, cheio de sangue. Tem história de amor também, mas é amor, traição. Então, se você quer assim, algo mais leve, então vai logo para Ruth, tá bom? E são 4 capítulos apenas, você vai ler em 5 minutos. E aí no livro de Juízes, o que a gente vê, conforme a gente vê principalmente no final do livro, né, repetido aí pelo menos umas 4 vezes, é que o contexto histórico era o seguinte: não havia rei em Israel e todos faziam o que queriam. Era assim, não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que dava na telha, aquilo que dava no seu coração. E aí o que acontece no livro de Juízes? Altos e baixos. O povo passa uma opressão, uma corrupção generalizada e sendo oprimido por um outro povo lá da região, povos idólatras. Eles se lembram, aí o povo de Israel se lembra de Deus, se volta para o Senhor, ora, ó Senhor, por favor, venha o nosso auxílio, socorre a gente. Aí Deus levanta um líder, um juiz, e em outro caso a juíza, né, a Débora. Só que nesse período, juízes aqui não são aqueles que estão julgando casos, dizendo isso é certo, isso é errado, né? Eles faziam muito mais do que isso, eram na verdade líderes tribais, líderes militares, que não raras às vezes lideraram o povo em campanhas de batalha, e na sua maioria campanhas bem-sucedidas, né? Só que o livro é cheio de cenas violentas, né? Eu lembro que quando eu li a primeira vez o livro de Juízes, eu gostei muito, que eu era mais jovem, né?
Quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente fica preocupado com as coisas, né? Só que quando a gente é jovem, a gente quer ver o quê? Ação, né? Coisas intensas. E aí no livro de Juízes é cheio disso, né? E cheio de sangue, né? Eu lembro a primeira vez que eu li o trecho lá de Eude matando o rei de Eglon. Tem gente que está rindo para mim porque está lembrando da história. Quem está sério é porque não leu isso ainda, não está lembrando, tem que ler. Mas é muito interessante essa história, né? Apesar de assim, um tanto violenta, porque Eude é um desses juízes, né, em Israel. Ele era canhoto da tribo de Benjamim, e ele, para matar esse rei que oprimia o povo de Deus, ele esconde uma faca na sua coxa, tinha aproximadamente uns 45 centímetros, e aí ele consegue se aproximar do rei de Eglon, que era muito grande, era bem avantajado. E aí o texto diz que ele foi com tudo, pega a faca, e o cara era tão grande que quando ele mete a faca no bucho do rei de Eglon, ele vai com tudo, entra a faca, braço, vai tudo. E aí quando ele tira, aí vai tudo para fora também. Aí é tripa, sangue, sujeira. O texto diz isso. O texto diz isso. Isso é muito interessante a gente parar para pensar no seguinte: muita gente que não lê a Bíblia fala que a Bíblia é um livro de historinha, conto da carochinha. Gente, se isso fosse verdade, a Bíblia ia esconder todas essas coisas ruins, essas coisas feinhas, a violência humana, não é? a exposição ali da nossa miséria, da nossa violência, dos aspectos pecaminosos, né, do nosso ser, que chegam a ser assim, bestiais, né? Estariam escondidos, não ia aparecer na Bíblia. Só que não, aparece sim. A Bíblia é um livro real. E é interessante que nesse período de Juízes, várias outras situações como essa vão acontecer. Vocês devem lembrar do personagem Sansão, né, que era assim, um homem mais forte e ao mesmo tempo mais estúpido, né? Coitado. Foi enganado várias vezes por uma mulher e se achava o tal, muito forte, achava que a força resolvia tudo, mas não tinha sabedoria nenhuma e acabou se danando. E no final, ainda num ato de redenção, né, vocês devem lembrar que ele empurra as colunas lá do templo idólatra dos filisteus e morre já com os olhos furados, né? Com os olhos furados. Você lembra desse detalhe? Tem tudo isso no livro de Juízes, gente. Pois é. Se você quer, se sua vida está assim mais ou menos, você quer fortes emoções, então abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Mas não agora, num outro momento. Vamos para o livro de Ruth. A gente, para entender esse contexto aqui do livro de Ruth, você já percebeu que o momento histórico não era um momento propício para o amor, para o romance, mas é isso que nos apresenta o livro de Ruth, não um romance, um amorzinho qualquer, mas um relacionamento de amor que é, na verdade, a marca, o selo da promessa do Senhor. É isso que a gente vai ver. A gente vai ver aqui a presença de um personagem central, que não é Ruth, é Boaz, que é o resgatador de Noemi e de Ruth, para depois a gente meditar, a gente ressaltar que há um resgatador melhor do que Boaz, o resgatador perfeito, que é Jesus. Aqui o que acontece? Você vai acompanhando os trechos do livro a partir do capítulo 1. No livro de Ruth a gente vê um personagem chamado Elimeleque, que é marido de Noemi. Havia uma fome na terra de Belém. Elimeleque era de Belém, era um efrateu. Belém também é conhecida como Efrata, Belém de Judá. E havia uma fome. Então, na esperança de encontrar uma vida melhor, ele vai para uma outra terra, uma terra estranha, a terra de Moabe. A terra de Moabe é uma faixa de terra montanhosa que hoje está ali nas proximidades da Jordânia. Então lá naquela terra ele espera encontrar uma prosperidade e leva sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, com ele. Lá ele dá os seus filhos em casamento a 2 mulheres moabitas, um povo idólatra, um povo que não adorava o Senhor Deus verdadeiro. Então seu filho Malom casa com Ruth e seu filho Quilion casa com Orfa.
Como se não bastasse a tragédia da família saindo de um momento de fome, uma situação de fome, procurando uma situação melhor, morrem Elimeleque, marido de Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então a situação aí de Noemi e de suas 2 noras é totalmente precária. Noemi, diante daquela tragédia, ela diz às suas 2 noras, fala a Ruth e a Orfa, olha, voltem para o seu povo, voltem para casa, porque eu não tenho o que oferecer para vocês. Segundo a tradição da época e a própria lei do Senhor, neste caso, Noemi, se tivesse algum outro filho, este outro filho assumiria o casamento com essas 2 mulheres para poder dar continuidade à descendência, ao nome da família de Elimeleque ali. Então, Noemi, sem nenhuma perspectiva, ela fala para as suas 2 noras, eu vou ter outro filho, eu vou ter mais filhos, não vou conseguir, e vocês vão conseguir esperar até eles terem idade para casar? Não existe, isso é um absurdo, então voltem para a família de vocês. Que aí Noemi decide voltar para a sua terra. Eu vou voltar para Belém, então vocês voltem para a família de vocês. Orfa, esposa de Quilion, se despede então. Não, então tá bom, Noemi, eu entendo, então eu vou voltar para o meu povo. Porém, Ruth permanece com Noemi. E aí a gente vê no capítulo 1, um dos textos mais bonitos, uma declaração de amizade, de fidelidade mais bonitos que tem na Bíblia, inclusive um texto usado de maneira inadequada nos convites de casamento. Inclusive no meu casamento esse texto foi usado. É o texto que está em Ruth capítulo 1, verso 16 e 17. Depois de ouvir aquela palavra de Noemi para voltar para casa, Ruth diz assim para ela, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. A partir daí, Noemi volta para Belém e leva consigo Ruth. Prestem bem atenção, porque essa declaração de Ruth não é uma mera declaração de amizade ou de amor à sua sogra. É uma declaração de fidelidade, que ela permaneceria com Noemi para cuidar dela. Mas muito mais do que isso, presta atenção, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. A declaração de Ruth para Noemi é uma declaração de fé. Deus trabalhou, mexeu com o coração de Ruth, e ela declara não apenas uma fidelidade à sua sogra, mas ela declara a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E ela toma o Senhor como testemunha, que o Senhor me castigue. A partir desses detalhes, a gente vê a história se desenvolver. Noemi e Ruth voltam para Belém de Judá. E aí lá, a Ruth vai tentar ajudar nas tarefas de casa. Noemi tinha a esperança de chegar lá e encontrar seus parentes, ter algum auxílio, ter alguma ajuda. E aí logo que Ruth aparece, é uma mulher moabita, é uma mulher de uma terra estranha, de um povo idólatra, e ela se lança aos campos de cevada para conseguir alguma subsistência para ela e Noemi. E aí o dono do campo chega, vê aquela cena, quem é essa mulher? Uma mulher estranha. E aí o povo já começa a falar, explicar. Não, essa aí é Ruth, é nora de Noemi, aconteceu um problema lá, morreu Elimeleque,
marido de Noemi, morreram os 2 filhos. Ruth é esposa de Malom. O povo gosta, né? Eu estou falando assim calmo, mas o povo deve ter feito uma fofocada enorme, né? Ah, você não sabe o que aconteceu. Viu? Falei para eles, estava passando fome em Belém, foram para Moabe. Bem feito, né? Aquelas mais línguas podem ter falado assim, porque de fato esse foi o contexto, né? Eles saem da terra que o Senhor já estava separando, vão para um povo estranho, vão para o meio de um povo idólatra. Começa aí o problema lá de Elimeleque e sua família. Mas quando voltam, eles vão ter a oportunidade de ver a sua sobrevivência garantida. Boaz é a figura que aparece aqui, o dono do campo, e vê a atitude de Ruth e fica sabendo de quem ela era, do que ela estava fazendo, e aí procura protegê-la, procura cercá-la de todo zelo. E aí ela vai recolher as espigas de cevada, leva esse sustento para Noemi. E antes desse encontro com Noemi, na verdade Boaz vira para ela e fala: olha só, minha filha, eu estou sabendo quem é você. Fala: você me conhece? Não, o povo já me falou quem é você. Você fica tranquila, fique trabalhando aqui no meu campo, não vai para um outro campo estranho, fica junto com as minhas servas, não é? Porque isso poderia significar uma mulher sozinha indo trabalhar num outro lugar, sem conhecer ninguém, representava um perigo. E aí quando Ruth chega em casa e vai falar com Noemi fica assim: menina, onde você estava? Por onde você andou o dia inteiro? Ela vai falar: estive trabalhando, estava recolhendo espigas. Ainda recebeu mais cereais. E aí quando Noemi tem a notícia de que Ruth encontrou com Boaz, ela diz assim, no capítulo 2, verso 20: então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, né? Está se referindo a Boaz, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é o nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Seria aquele parente responsável por garantir a sobrevivência, a subsistência daquela família e a continuidade daquela descendência. A partir daí a gente vê uma aproximação entre Ruth e Boaz. Ruth, ela deixa bem claro o seu desejo de ser resgatada, de se casar com Boaz. Boaz também corresponde, mas ele explica que havia um outro parente que teria proeminência sobre ele, que teria o direito e o dever de resgatador antes dele. Porém, como esse parente ele se recusou, para não comprometer a sua própria herança, Boaz toma o lugar dele. Porque o que aconteceria? O homem assumindo o lugar, no caso aí de Malom, casando-se com Ruth, ele teria que comprar a parte lá de Noemi, de Ruth, né, referente tanto a Elimeleque quanto aos seus 2 filhos. E aí parte da sua herança também seria para esta descendência. Então aquele primeiro resgatador, ele não queria ver comprometida a sua herança para dar continuidade à descendência lá de Elimeleque, Malom ou Quilion. Então quem assume o papel do resgatador, ou como se lê em hebraico, Goel, é Boaz. Então Boaz, no capítulo 4, diz assim ao outro resgatador: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o parente resgatador, ele era responsável por dar continuidade à descendência. Ele deveria preservar a integridade daquele nome, a vida dos seus parentes, a propriedade da família, o nome da família. E, se fosse o caso, se o parente tivesse sido, por exemplo, sofrido um homicídio, tivesse sido assassinado, o parente resgatador, ele executaria a vingança. Por isso, em outros contextos, o resgatador é também traduzido como o vingador de sangue. O resgatador, ele protegeria, então, toda a subsistência, toda a família. E isso
Ruth e Noemi tiveram garantida através de Boaz, através do cumprimento da lei do Senhor, através do cumprimento da promessa do Senhor. Então Boaz se casa com Ruth e tem um filho, Obed, que vai se tornar aí o resgatador de Noemi. Seu neto Obed se torna para ela como uma espécie de filho. No capítulo 4, dos versos 14 e 16, a gente lê assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel, que é Obed. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E para quem está ligado nas descendências, nas genealogias bíblicas, Obed é o avô do rei Davi. Por isso o livro de Ruth, apesar de pequeno e apesar de parecer no meio de um período de tantas guerras, para que deixar aqui um livro só está falando de um romance? Não é um mero romance, mas o cumprimento da promessa do Senhor. Aqui a gente vê a linhagem do rei Davi, a gente vê a linhagem do Messias. Então Obed, filho de Ruth e Boaz, é o avô de Davi. Obed, que dá origem a Jessé, que dá origem a Davi, que lá na frente dá origem a Jesus. Então nós estamos falando da linhagem do Messias. A figura do parente resgatador aqui, então, ela é fundamental, é essencial, é imprescindível, para que estivesse garantida a promessa do Senhor, para que estivesse garantida a descendência do Messias. Então o livro de Ruth é um grande testamento, mostrando para nós que a palavra do Senhor se cumpre, que não há tragédia humana que possa vir a acontecer que vá frustrar os planos do Senhor. Aquilo que o Senhor determinou vai se cumprir. E nesse capítulo final de Ruth, agora dos versos 7 a 10, faço um destaque para a gente extrair algumas lições. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. É assim que Boaz lida com o outro resgatador. Ele esclarece para ele: olha, se você... No primeiro momento, esse outro resgatador cresce o olho e fala: opa, oportunidade de eu ter mais um tanto aí para a minha herança. Só que aí quando ele descobre que tem uma viúva, Ruth, que ele deveria se casar com ela para dar continuidade à linhagem ali de Malom, Elimeleque, aí, opa, vou ter que dividir parte da minha herança, então isso eu não quero. Então Boaz, vai em frente, vai em frente. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé, como uma referência também, um motivo de reverência, né? Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. A partir daí, dessa história de redenção, eu quero destacar algumas lições. A primeira delas: nas situações mais críticas, nós precisamos de um socorro especial. Nas situações mais difíceis, a gente precisa de uma ajuda especializada. Foi o caso aqui de Boaz como resgatador de Noemi e de Ruth. Eles não poderiam receber uma ajuda de qualquer um. É claro que se a gente tivesse num outro contexto, por exemplo, se eles fossem membros aqui da Igreja Oceânica, nunca passariam necessidade, a igreja toda se mobilizaria para ajudá-los. Mas naquela época não havia isso. Era a família que tinha que cuidar. E aí o povo deveria acolher. E havia um parente resgatador, no caso aqui de Boaz. Elas estavam numa situação tão crítica,
tão terrível, que elas precisavam de um socorro especial, elas precisavam de alguém determinado pela lei do Senhor, determinado por Deus a realizar o resgate delas. Não seria qualquer um. A semelhança de uma situação de um incêndio, né? Não é qualquer um que pode livrar uma outra pessoa de um incêndio. Tem que ser alguém especializado, tem que ser alguém bem preparado para isso. Elas precisavam de alguém totalmente separado para que realizasse ali o resgate delas. Elas não poderiam ser ajudadas por qualquer um, nem por qualquer parente, mas elas receberam a ajuda determinada por Deus, na lei e com a predestinação do Senhor. Já havia alguém determinado a ajudar Ruth e Noemi, aquele que age depressa. Esse é o significado do nome Boaz. E é bem curioso o significado dos nomes aqui no livro de Ruth, porque Elimeleque significa Deus é o meu rei. Só que Malom e Quilion significam moléstia e destruição. Talvez fosse alguma coisa da época, né, de vou botar um nome forte nos meus filhos. Um vai ser moléstia, o outro destruição. Imagina. Pô, esses garotos iam direto para o UFC, não? Caramba, esse aqui é moléstia, esse é destruição. Pô, os caras iam entrar no cage já com medo deles. Malom e Quilion. Sem a tradução fica mais bonito, né? Malom, Quilion. Mas se você for colocar um nome aí, sugerir para algum neto, alguma coisa, cuidado, hein, gente? Olha o significado dos nomes. E é curioso também o fato de Noemi ter o seu nome, cujo significado é doce, amável. Ela, por conta de toda aquela tragédia, quando chega em Belém, as pessoas falam, ei, chegou a Noemi. Fala, não me chame mais de Noemi. Agora eu sou Mara, que significa amarga. Perdeu o marido e os 2 filhos. Estava assim no mundo, ela, meu destino agora é sofrer. Então ela se chama amarga. E Ruth significa amiga, amigável. E aquele que é o resgatador dessa família, que é Boaz, tem o seu nome como referência a aquele que age rápido, aquela habilidade de agir rápido, de ser proativo. Boaz é proativo aqui. Ele se coloca a serviço do Senhor, cumpre o seu papel e exerce ali a ajuda, o socorro especial que naquela situação crítica Noemi e Ruth precisavam. Além desse aspecto, quero enfatizar outro, uma segunda lição. Toda boa obra deve ter testemunhas. Em Ruth, no capítulo 4, a gente lê que Boaz ele fez questão de tomar algumas testemunhas como prova das suas ações, daquilo que ele estava realizando, não só por fidelidade e zelo à palavra de Deus, mas como cuidado também da sua parentela, como a gente lê em Ruth 4, verso 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar esse nome sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Boaz, ele realiza uma boa ação e toma todo o povo como testemunha da sua boa ação, da sua boa obra. Isso deve nos lembrar a palavra de Jesus no Sermão da Montanha, dizendo que as nossas boas obras devem ser conhecidas, devem ser feitas na frente de todas as pessoas, para que as pessoas vejam as boas obras e venham a glorificar o nome do nosso Deus, venham a glorificar o nosso Pai que está nos céus. O objetivo de Jesus com esse ensino é que as nossas boas obras sirvam de testemunho para que outras pessoas venham a reconhecer que o nosso Deus é vivo e verdadeiro, que existe um resgatador mais perfeito do que todos e que o nosso Redentor vive. No Sermão da Montanha, Jesus diz também que nós devemos ser sal da terra
e luz do mundo. Ao sermos luz do mundo, Jesus diz que toda luz, quando é acesa, não se acende uma candeia, não se acende uma vela, não se acende uma lanterna para ser colocada embaixo do alqueire, embaixo da mesa ou nos lugares baixos. Mas a luz, aqui como boas obras, elas devem aparecer, devem estar nos lugares mais altos para iluminar todas as pessoas. As nossas boas obras servem como uma grande lanterna, sendo um testemunho luminoso da presença, das promessas, do Evangelho, da vida de Jesus Cristo, de todo o seu sacrifício. Então a gente precisa exercer as nossas boas obras à luz do mundo inteiro e tomar o mundo como testemunha das nossas boas obras, para que venham a glorificar o nosso Deus que está nos céus. E uma terceira lição: Jesus é o único que pode nos resgatar do pecado. Jesus é o resgatador perfeito. Nós vimos no livro de Ruth, aquele parente separado por Deus, sendo o resgatador, e a palavra Goel, no hebraico, ela é traduzida em outros contextos também como o redentor, como o remidor, aquele que vai realizar o socorro, o resgate, a remissão, a salvação, palavra que no grego aparece no Novo Testamento de outras formas. Aí vocês vão perguntar para o Clóvis como que é a tradução. É litrel, antilitrel, é diferente. Enfim, o resgatador aqui, Jesus, aparece no livro de Ruth como, aliás, a figura de Boaz aparece como uma prefiguração do Senhor Jesus. Enquanto Boaz, ele é um parente resgatador dentre outros, e havia até um que era mais proeminente do que ele, Jesus é o resgatador perfeito. Não há ninguém mais proeminente do que ele, não há ninguém acima dele, ele não depende de ninguém. Boaz tem como resultado das suas ações a continuidade da descendência de Elimeleque e Malom, que vai dar origem a Davi e, consequentemente, a descendência do Messias. O resultado da ação resgatadora perfeita de Jesus foi a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, nos deu a salvação, a vida eterna para todos aqueles que nele crê. Boaz pagou o resgate com as suas posses, com o seu dinheiro. Jesus pagou o nosso resgate com o seu próprio sangue. Ele nos livrou do pecado e da morte eterna com o seu próprio sangue. O que Jesus fez? Como Paulo traduz isso de maneira quase poética para a gente em Colossenses 1, de 13 a 20. Jesus nos arrancou do poder das trevas, Ele nos resgatou, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o resgatador perfeito. E o texto de Colossenses continua: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, porque Jesus é o resgatador perfeito. E Paulo continua: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, remisse, resgatasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é o resgatador perfeito, porque Ele deu a sua própria vida por nós. Quem é que tem essa disposição de fazer esse sacrifício por nós? Algumas pessoas Deus levanta para realizar uma obra como essa, a semelhante dessa. Tem um exemplo
uma ilustração que só nos faz apontar para Jesus. Em 2013, nos Estados Unidos, no estado do Arizona, eles sofreram o pior incêndio florestal de todos os tempos. E nos Estados Unidos nesses lugares eles têm as brigadas especiais, né? As brigadas de incêndio especiais. Esse grupamento era o Granite Mountain Hotshots. Não sei se estou pronunciando corretamente aí. Eles eram uma das maiores forças de combate em incêndio florestal. E aí, naquele ano, do grupamento de 20, 19 morreram. O incêndio foi tão grande, se alastrando por milhares de hectares de terra, que aqueles bombeiros, num dado momento, se encontraram totalmente cercados pelo fogo. Usaram todo o equipamento que tinham ao seu redor, à sua disposição, para tentar sobreviver, mas morreram tentando apagar aquele fogo, morreram dando as suas próprias vidas por um monte de estranhos. Quem é que tem essa disposição de dar a própria vida? Se você quiser conhecer um pouco mais desse contexto, dessa história em particular, você pode assistir o filme Homens de Coragem. No original é Only the Brave. Quem é que tem coragem de dar a própria vida? Somente os bravos. Somente os bravos. Jesus deu a sua própria vida para nos resgatar. Ainda que esse resgate, esse grupamento tenha feito um feito extraordinário, nem se compara ao que Jesus fez. O que Boaz fez foi extraordinário, mas não se compara ao que Jesus fez. E aí, diante do resgatador perfeito, eu deixo apenas uma aplicação para nós, uma ação que nós devemos tomar, que é testemunhar que Jesus é o resgatador perfeito. Jesus é o resgatador perfeito e cada um de nós foi escolhido por Deus para testemunhar da obra, da boa obra, da obra perfeita que Jesus realizou nas nossas vidas, na vida de tantas pessoas. No Antigo Testamento, a palavra Goel, ou resgatador, ela não se refere apenas ao parente que deveria assumir o lugar de um marido ou de um patriarca falecido. Mas a palavra Goel, o resgatador, ele se refere também àquele que assume o papel de exercer a vingança num caso de homicídio. O Goel, o resgatador, é também o vingador de sangue. Jesus não é apenas o nosso resgatador perfeito, mas Jesus é também o nosso vingador de sangue, porque Ele deu do seu próprio sangue, Ele se deu como sacrifício na cruz, e Ele eliminou aquilo que nos daria morte eterna. Ele matou o pecado, Ele assassinou a morte. Jesus, com seu sangue, Ele vingou a nossa vida. Ele eliminou o pecado, Ele eliminou a morte, Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E você foi chamado para testemunhar dessa obra perfeita de Deus, para falar do resgatador perfeito. Assim como Boaz foi escolhido por Deus, determinado por Deus, para ser o resgatador da família de Noemi e Ruth, Jesus foi determinado por Deus, seu Filho, a vir aqui e dar a sua vida por nós. E cada um de nós foi arrancado, resgatado do poder das trevas, escolhido para dar testemunho do poder do Senhor, dar testemunho que existe o resgatador perfeito, aquele que nos livra da morte e do pecado. A palavra resgatador, a palavra Goel, aparece também no livro de Jó, num contexto muito especial. Jó, depois de passar tanto sofrimento, ele diz assim: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que como com pena de ferro
e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia que o Redentor dele vivia. Jó sabia que o resgatador dele estava vivo e que por fim se levantará sobre a terra. Então, digamos nós, vamos testemunhar que o nosso resgatador vive. Eu sei que o meu resgatador vive. Diga comigo, eu sei que o meu resgatador vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Santo e poderoso Pai, o Senhor é o nosso resgatador, Pai. O Senhor entregou o seu Filho para nos resgatar, nos tirar do poder das trevas, Senhor. O que nós faremos em troca? Absolutamente nada, nada que possa ser pesado, Senhor, como a salvação e a vida eterna. Mas nós, Senhor, nos comprometemos aqui diante do Senhor de sermos testemunhas, Pai, de falarmos que há o resgatador perfeito, aquele socorro bem presente no tempo da tribulação e em todo o tempo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que a Tua igreja aqui reunida não deixe passar nenhuma oportunidade de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, Pai. Nós somos testemunhas vivas, temos visto e ouvido, Senhor, e o nosso coração tem experimentado que o nosso Redentor vive, que o nosso resgatador perfeito está vivo e atuante. Então que a sua igreja pregue a tempo e fora de tempo essa palavra, espalhando o Evangelho, contando da boa nova em Cristo Jesus para todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.